Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Graça, quando estava noiva de Daniel, junto com Irene e com a ideia da sua sogra, ela inventou uma falsa gravidez para fazer Daniel se casar com ela. Isso porque ela estava vendo em vista que Daniel estava próximo a terminar o seu noivado com ela. Quando Irene contou isso para Graça, ela ficou desesperada. E Irene planejou que era para Graça inventar uma gravidez. E assim foi feito. Bom, o tempo foi passando e nada da barriga surgiu. Graça começou a ficar desesperada, porque Daniel em nenhum momento cogitou marcar a data de casamento, porque Graça estava grávida. Ele só dizia que ia esperar o menino crescer para eles se casarem, mas não marcava a data. E ela começou a ficar apreensiva e Daniel perguntando: cadê essa barriga? Foi aí que Graça resolveu, por conta própria, engravidar de outro homem, visto que Daniel não queria ter nada com Graça, não queria nem mesmo beijar a sua noiva. E ela se envolveu com o delegado Marino. E os dois viveram um caso. Mesmo Graça noiva, ela traía Daniel, assim também como Daniel traía Graça com Aline. E assim ela conseguiu engravidar do delegado Marinho para conseguir se casar com Daniel. Ela empurrou essa gravidez para Daniel. O famoso golpe da barriga. Graça aplicou em Daniel. Um trágico acidente ceifou a vida do filho de Irene. Ou melhor, todos acreditam que Daniel morreu em um trágico acidente. Mas a verdade, o público irá saber nos próximos capítulos, é que o Daniel não morreu em um trágico acidente. Sabotaram o freio do carro de Daniel e por causa disso contribuiu para Daniel acabar falecendo em um trágico acidente. A partir da morte de Daniel, Graça agora ficou a ver navio. Foi aí que ela decidiu ir atrás do verdadeiro pai do filho dela, o delegado. E ela contou tudo para ele. Só que o Marino foi um cafajeste. Ele disse que não iria assumir o filho de Graça e se ela contasse para alguém que eles dois tinham um caso, ele iria mentir. E ele fala assim: quem me garante que esse filho seja meu? Eu não vou assumir. Deixa isso muito claro. E logo no capítulo seguinte, surge a Irene com um plano brilhante. Ela propõe que Graça tente conquistar o Caio e assim Irene iria se beneficiar, porque o filho que Irene acredita ser de Daniel iria ser criado próximo a ela. Ela disse que ia cuidar do filho de Graça e de Daniel como se fosse o próprio Daniel. Ia dar um amor e carinho que ela deu para Daniel para o filho de Graça. E aí Graça sugeriu para Caio que eles se casassem, porque assim ela não seria mãe solteira e o Daniel ia gostar muito. E ela começou a dizer que estava sonhando, que Daniel pediu para ela falar com Caio que queria que o irmão assumisse o seu filho. O Caio, que já estava se sentindo extremamente culpado, porque depois de uma discussão que ele teve com o Daniel sofreu um trágico acidente, foi e começou a cogitar essa possibilidade. E foi trabalhando essa possibilidade na mente, apesar do pai arquitetar um plano para tentar comover ainda mais Caio, clonando o celular de Daniel e mandando mensagem para Caio dizendo que era para Caio cuidar do filho dele e etc. Se passando por Daniel. O Antônio contratou o Enzo para isso, para se passar por Daniel e ficar mandando mensagem para tentar comover Caio. Como se o Daniel tivesse do além mandando mensagens pro celular de Caio, do seu número.
quando na verdade era Antônio que estava fazendo isso. Isso não surtiu nenhum efeito, porque Caio descobriu logo, confrontou o pai, e ele aceitou a proposta do pai, que era casar com Graça. Só que ele impôs uma condição. A condição em específico seria ele nunca mais tocar em Aline e fazer nenhum mal para a família de Aline, assim também como Irene, que era a principal beneficiária também disso tudo. E ele também impôs isso, o caso com Graça, se vocês não tocar mais em um fio de cabelo de Aline e também na família de Aline. E o acordo foi feito com o pai dele e também com Irene. Apesar de Irene não cumprir o acordo e ainda assim continuar tentando matar Aline, o Caio honrou ainda com sua palavra, mas impôs novamente, etc. Mas uma reviravolta irá acontecer. Depois de que Caio se casar com a Graça, o Caio vai descobrir que o filho de Graça tem uma marca de nascença, e essa marca ela é muito parecida com a marca de Marino. O que acontece é que conta isso é Lucinda. Lucinda conta isso para a Aline. A Aline, que é muito próxima a Caio, por mais que os dois não estejam vivendo um romance, conta para Caio. E Caio começa a ligar os pontos e percebe que o filho de Graça é filho do delegado Marino. Bom, a Lucinda começa a pressionar o delegado, que a essa altura os dois vão estar vivendo um romance, e ela vai falar, acha melhor ele assumir o filho de Graça, falar a verdade, vai pressionar ele, e ele vai se ver em um dilema que, para ficar ao lado de Lucinda, ele vai ter que ser um homem íntegro, honesto. Bom, mas essa conclusão se chegou, se concretizou não só por causa dessa marca. A Nelly também contou para Lucinda que o Marinho vivia um romance com Graça, porque ela percebeu que a sua irmã estava vivendo um romance com o delegado Marino e ela queria manter a irmã a par da situação. Por acaso, se o delegado Marino quisesse ter uma recaída e ficar com Graça de novo, a irmã deveria saber desse passado do delegado Marino. É aí que ela começa a levantar essa possibilidade, porque ela viu essa marca no delegado Marino. E ela também tinha visto no filho, que todos acreditam que era de Daniel. E ela liga os pontos e acredita que esse filho seja do delegado Marino. E conta para a Aline, que a Aline conta para Caio. E aí o delegado ainda vai reivindicar a paternidade do filho que ele tem com Graça. Se transforma em um novo homem quando começa a namorar com Lucinda. A essa altura, Lucinda já largou o traste do Andrade e tá vivendo um romance com o delegado Marino, que, digamos de passagem, até o momento não se mostrou também ser um cara honesto. Tem sim suas questões pendentes com a justiça, apesar de ser um homem da lei. Bom, enfim, o fim dessa história é Caio se vendo livre da obrigação de se manter casado com Graça para, de alguma forma, se redimir por acreditar que foi ele o grande causador da morte de Daniel. Então ele se livra dessa obrigação que ele sentia que tinha que cumprir para tentar de alguma forma se redimir de todo o mal que fez contra Daniel. E o mínimo seria cuidar do filho de Daniel e dar um pai para ele. Então assim, quando ele descobre que não faz o menor sentido ele se manter casado com Graça, porque o filho de Graça não é de Daniel, então ele não vê mais nenhum motivo para estar ao lado de Graça e ele termina o casamento com ela e se atira aos braços da sua amada Aline. Bom, que reviravolta, hein, gente? E reviravolta, eu queria que vocês comentassem sobre. Gostaram? Compartilhem, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.